Você parecia um barquinho a vapor. Olhem essa situação. Temos um tronco caído que tem um ponto de apoio aqui. E um ponto de apoio aqui. E nós queremos fazer um corte bem aqui no meio, se chegarmos e fizermos um corte por cima diretamente. Nessa situação, o mais provável é que a lâmina da motosserra fique presa. Na maioria dos casos, quando estamos cortando árvores, galhos ou ramos, sempre existem dois esforços mecânicos em jogo: a tração e a compressão. Quando dizemos que a madeira está em tração, significa que as fibras da madeira estão sendo esticadas, e quando dizemos que está em compressão, é quando as fibras da madeira estão sendo comprimidas. Tudo isso parece um pouco técnico, mas na verdade é bastante intuitivo. Imaginem aqui esta parte do meu pulso. Se eu faço este movimento, esta parte da minha pele fica em tração, ou seja, está sendo esticada, e a parte de baixo do meu pulso está sendo comprimida. Então, está trabalhando em compressão, exatamente o mesmo com a madeira. Essa é toda a ciência. Neste exemplo, temos que deduzir onde está a compressão, se a compressão está em cima ou embaixo. Vemos que temos um ponto de apoio aqui e outro ponto de apoio ali, e certamente a massa está caindo por ali, a maior parte da carga. Vou colocar então aqui minha mão em paralelo para simular a carga que esse tronco está recebendo, que tenderia a ser assim com meu pulso. Ou seja, a parte de cima ficaria em compressão e a parte de baixo em tração. Vou mostrar para vocês de novo. Imaginem que alguém está sentado ali fazendo peso nessa parte do tronco. Isso geraria esse movimento, certo? Compressão em cima, tensão embaixo. Agora, a questão que eu acho que interessa a vocês: como se faz esse corte para que a espada não fique presa? Vou mostrar para vocês imediatamente. Primeiro corte sempre deve ser feito pelo lado que está em compressão, neste caso, o lado superior do tronco para troncos de maior diâmetro. Eu gosto de fazer um entalhe na parte superior, uma espécie de V curta neste local, com uma profundidade de mais ou menos 1/3 do diâmetro do tronco. Para este caso, que é um diâmetro relativamente pequeno, não seria necessário fazer um entalhe. Simplesmente com um corte que chegue mais ou menos a 1/4 ou 1/3 de profundidade e depois um corte que suba de baixo pelo lado da tração, já seria suficiente. Vamos fazer o entalhe de qualquer forma, porque me interessa que vocês conheçam. Corte, entalhe. E assim ficou o tronco. Agora temos outra situação, uma situação diferente, onde também há compressão e tração, neste caso com o tronco pendurado ou em balanço. Dessa forma, a compressão passou a estar embaixo e a tensão está em cima. Isso quer dizer que, para cortar esse tronco, primeiro deveríamos fazer cortes de alívio aqui embaixo pelo lado comprimido e depois terminar por cima para esse diâmetro de tronco. Não acho que seja necessário, mas de qualquer forma é uma boa prática. Às vezes, os troncos, mesmo desse diâmetro, quando estão verdes, se não fizermos esse corte de alívio, o que acontece é que, quando começamos a descer de cima, de repente fica sem cortar um pedaço de madeira com casca, e esse pedaço tende a cair e a rachar a casca, nesse sentido. Quando queremos fazer cortes limpos, principalmente quando estamos em trabalhos florestais e não queremos que a árvore se rasgue. É uma boa prática sempre fazer esse corte de alívio e depois o corte final, de cima. Troncos de
Esse gancho é bom para ser o exemplo do corte sem alívio, para que vocês vejam o que pode acontecer. Esta árvore está morta, precisa ser cortada, então podemos cortar esse galho sem problema e depois podemos cortar aquele outro galho com o corte de alívio, para que vocês vejam a diferença. É exatamente isso que acontece quando não fazemos um corte de alívio. Vocês podem perceber que praticamente todo esse trecho do tronco está inutilizável, já que rachou completamente. Além de ser super perigoso, principalmente se estivermos podando em altura, isso é muito fácil de evitar. Fazendo um simples entalhe aqui, como mostrei anteriormente, e depois fazendo o corte pelo lado da tensão. Vou cortar esse gancho que está aqui, não vou fazer entalhe, simplesmente vou fazer um corte. Liberação por baixo pelo lado que está comprimido e depois vou terminar com o corte por cima. Vocês vão perceber que o gancho vai cair relativamente reto para baixo, não vai chegar a se inclinar muito antes de cair. Aqui ficou uma situação interessante. Esse gancho que cortamos errado de propósito ficou assim, numa posição meio incômoda. E aqui a gente fica meio sem saber o que fazer ou onde estão as forças mecânicas. Não sei como vocês veem isso, mas aqui eu tendo a pensar, se temos um ponto de apoio aqui e outro ponto de apoio ali que ainda está aderido ao tronco principal. Eu pensaria que estamos em uma situação de carga ali, ou seja, tensão, tração embaixo e compressão em cima. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o corte sempre pelo lado da compressão, ou seja, nesse caso temos que fazer um corte por cima e depois vamos terminar com o corte embaixo. Nesse caso, não vamos fazer entalhe, simplesmente um corte de liberação por cima e depois um segundo corte por baixo. Vamos devagar, sem pressa, observando como a árvore vai se movendo. Para ver se ela... Acertamos na compressão e na tração. De fato, estávamos certos, a compressão estava em cima. Este caiu assim, mas este, como ainda estava preso ao tronco principal, ficou pendurado. Agora já sabemos o que temos que fazer. Neste caso, podemos cortar diretamente por cima ou fazer um pequeno corte de alívio primeiro, depois o corte final por cima. Bom, mando um abraço para vocês, se cuidem e nos vemos em breve em um próximo vídeo.